certo? Sem dúvida nenhuma, o Marquês de Pombal tem uma visão integrada, no momento já é a grande colônia e a grande fornecedora dos recursos do Império Português, certo? Tanto que Pombal tem medidas interessando a geografia política do Brasil extremamente importantes. Uma nova divisão administrativa, pouco antes do seu governo, a capital, em razão mesmo das áreas de mineração, havia sido transferida para o Rio de Janeiro, mas o Pombal propõe uma nova divisão administrativa. O Pombal constrói um arco de fortalezas na fronteira oeste do Brasil, certo? Que são, sem dúvida nenhuma, fundamentais para definir, certo, a soberania sobre essas áreas. Então, um conjunto de fortalezas, a primeira começa no Amapá, a última está no sul do Mato Grosso do Sul, certo? Um arco de fortalezas para defender a fronteira oeste brasileira, certo? O Pombal cria um programa de cidades planejadas, então, em áreas de baixa ocupação, a tentativa de instalar vilas, muitas delas não foram para frente, mas revela todo um desejo de afirmação, de controle dessas áreas, e, finalmente, as ações no sentido dos tratados. Quer dizer, a gente poderia dizer que a primeira imagem do território brasileiro integrado, tal, se encontra nos mapas subjacentes ao Tratado de Madrid, meados do século XVIII, e depois o Tratado de Santo Ildefonso. Então, é daí, quer dizer, desse momento, certo, que claramente se conforma a unidade, essa unidade geopolítica, certo, que vai ser, em muito, reafirmada com a vinda da corte, certo? Quer dizer, a fuga da monarquia portuguesa para o território colonial, criando uma situação ímpar no mundo colonial, certo? Que é a presença do centro da administração do Império em território colonial. Tanto que o Brasil tem que ser levado a reino, porque o rei não pode viver numa colônia, certo? O status mesmo político desse espaço ganha peso. E aonde está o rei? Num sistema imperial, certo? É onde está o centro do poder, é o centro do império. Tá? Então, na medida em que o rei se instala no Rio de Janeiro, isso contribui fortemente, certo, para uma centralidade do Rio de Janeiro. Tá? Quer dizer, o Rio de Janeiro articulando não apenas as diferentes partes desse território colonial brasileiro, mas o Rio de Janeiro sendo o centro de todo o Império Português. Tá? Então, também isso reforça no processo que, com bastante sabedoria, a professora Maria Odila chamou de interiorização da metrópole, certo? E uma interiorização com uma cabeça, com um centro, certo? Localizado exatamente no Rio de Janeiro. Esse território colonial vai ser uma herança no processo de independência, certo? Quer dizer, se há um elemento forte de continuidade entre o período colonial e o período imperial, estaria exatamente na manutenção, certo? Não só do território, mas numa série de práticas afeitas a esse território. Para começar, a própria forma monárquica da independência tem uma repercussão geopolítica muito grande na aceitação dessa situação no cenário internacional, certo? Porque a legitimação do domínio político dos territórios, num quadro de antigo regime, certo, se dava pela forma dinástica. Quer dizer, os territórios pertenciam não a povos, mas pertenciam a casas reinantes. E com a solução de continuidade da monarquia dos Bragança, do ponto de vista dinástico, o Brasil pertencia a essa casa reinante e permanece sob o domínio dessa casa reinante. Tá? Então, já na questão da legitimação do domínio territorial, a forma monárquica e a sua relação com a legitimidade dinástica jogam um papel fundamental.
E, na verdade, o Brasil não conhece, a partir daí, nenhuma grande fratura, nenhum grande perigo à sua integridade territorial. Tá? Há uma aceitação até razoavelmente rápida, certo? Por parte das principais casas reinantes do mundo de então, certo? A soberania, certo? Agora brasileira, antes portuguesa, sobre esse espaço. Certo? E que espaço é esse? Essa é uma pergunta que me parece interessante. Se a gente pensar quanto do atual território brasileiro está efetivamente incorporado às estruturas de produção coloniais, aos fluxos coloniais no momento da independência. Tá? Na verdade, o que seria o território efetivamente usado do Brasil seria algo que a gente poderia estimar em cerca de 1/4 do território, talvez. Tá? Se a gente pensar em toda a marcha da formação territorial no Império, a gente vai ver que em muitos lugares a cafeicultura avançou sobre áreas de Mata Atlântica. Tá? Sim, alguns pontos mais próximos do litoral, o café substitui lavouras anteriores de subsistência, de abastecimento do território minerador. Em grande parte da área cafeeira, certo? A expansão se fez sobre terras virgens do ponto de vista do colonizador. Tá? Vocês teriam uma ideia, aqui no estado de São Paulo mesmo, a ocupação só vai chegar à barranca do Rio Paraná, certo? Com o findar do século. O avanço pelo norte do Paraná, estado do Paraná, se dá já, não só em período republicano, mas no século XX. Londrina é uma cidade de 1930 e pouco, certo? Mas se a gente pensar, além disso, que a colonização do sul do Brasil, Santa Catarina, Vale do Itajaí, a Serra Gaúcha, foi feita no Império, certo? Também sobre matas de araucária, no caso, certo? Parecidas com essa aqui de Campos do Jordão, certo? São ocupações que se dão frente a um espaço tido pelo colonizador como não ocupado, apesar de lá conterem populações, como a gente verá em seguida. Mas poderíamos pensar também no próprio cacau, no sul da Bahia, avançando em terras virgens, certo? Isso para não falar, olha que em nenhum momento aqui eu mencionei Centro-Oeste, Amazônia, que são objeto desse processo na contemporaneidade. Vocês pegarem um mapa da cobertura florestal de Goiás, em 1950, Goiás é uma imensa floresta, certo? Então, na verdade, há que se fazer uma distinção, quando se fala de território, do ponto de vista da geografia política, entre o que seria a pretensão de soberania política, de domínio político de território, por parte do novo Estado brasileiro, e o território efetivamente usado pela colonização, aquele território apropriado economicamente por fluxos e processos coloniais, tá? De exploração econômica efetiva, certo? Obviamente, a pretensão de soberania, que é reconhecida, é muito maior, o que faz com que o novo Estado se defronte com uma situação em que a maior parte do seu espaço é constituído de fundos territoriais. E manter a integridade desses fundos territoriais, quer dizer, a possibilidade de ocupá-los no futuro, se torna uma tarefa premente e explícita dos novos governantes. Quer dizer, num país de uma economia ainda muito regionalizada, de elites muito regionalizadas, começa a emergir um propósito comum, que é o de incorporar essas novas terras a uma economia agora nacional. Tá? O próprio nome que vai ser adotado pelo novo Estado, Império do Brasil,
já mostra esse desejo expansionista